Muito bem, minha gente, nós vamos resolver agora uma questão da Unesp, trigonometria, funções trigonométricas transformadas. Eu vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. Em uma situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expelida. A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo. Sabendo-se que, em uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos e que a taxa máxima de inalação e exalação em módulo é de 0,6 litros por segundo, a expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da curva representada na figura é. Seguem, então, as alternativas com as respectivas funções. Eu fiz aqui um resumo, reproduzi o gráfico, né? Então, repare que ele te dá o gráfico, sai aqui do zero, chega a um valor de máximo, desce, chega a um valor de mínimo, e ele diz que aqui está sendo representado um ciclo. Atenção, quando ele fala que está representado um ciclo, está se pressupondo que isso aqui é uma função periódica e que a coisa vai se repetir para lá, ou seja, 2 ciclos, 3 ciclos, etc. Então, este um ciclo representa um período dessa função. Ficou claro isso? Bacana. Muito bem. Ele fala que esse ciclo leva 5 segundos, né? Ele não marcou no gráfico, mas se você observar bem, o gráfico está desenhadinho, né? Aqui é o zero, de forma que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 segundos, tá legal? E ele fala que na aspiração em litros por segundo, a taxa máxima é de 0,6, né? E na expiração também, tá bom? Só que a expiração foi representada aqui de uma forma negativa, né? Então aqui o cara encheu o pulmão, ó, e aqui ele esvaziou o pulmão, ok? Nesse ritmo, e isso vai se repetindo. Como está em módulo 0,6, né? Na aspiração nós vamos ter um valor de máximo aqui, então aqui é 0,6. E na expiração nós vamos ter lá um valor de mínimo, seria menos 0,6. Muito bem. E ele quer saber qual das funções que ele apresenta nas alternativas é a mais próxima que possa representar esse gráfico aí, tá bom? Muito bem. Olhando para ele de cara, qual é a função que você lembra? Ah, professor, eu lembro de cara, olhando para isso, de f de x igual a seno de x. Por quê? Olha, parece com a função seno, né? Ela parte do zero, tem um valor de máximo, um valor de mínimo. Para mim é igualzinha, com alguns detalhes. Vamos lá. Como é que seria esta função, que eu vou chamar de padrão, né? A função seno. Vamos lembrar? Bom, a função seno parte do zero, chega num valor de máximo, desce, chega num valor de mínimo e vai se repetindo para lá, para cá também, se eu quiser. Tá? No caso aqui não tem, porque é o tempo, né? Então, o tempo positivo. E lá vamos nós. O valor de máximo dessa função seno de x para nós é 1, e o valor de mínimo é menos 1. E olhando para o gráfico, parece muito com essa, portanto, tudo nos indica que a função base vai ser uma senoide, parte do seno de x, mas eis que aqui não é mais 1, nem aqui menos 1, mas 0,6. E eis que o período da função seno, a gente lembra que aqui é π, né? E aqui é 2π, o período da função seno. Vou escrever aqui, vou até anotar, porque a gente vai precisar dele. Olha, período, vamos colocar assim, período da função seno de x, né? Ele é igual a 2π, não é? Ela se repete a cada 2π radianos. O 2π, na verdade, seria 6,28 aqui, né? E o período aqui não é isso não. O ciclo se dá em 5 segundos. O nosso x lá é o tempo. Repare que o período é 5, ao invés de 2π. Então, o que acontece? Esta função que está aqui, eu estou concluindo que é uma função seno modificada, transformada.
Se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho uma aula, vai lá na playlist, só sobre isso, tá legal? Transformações de funções trigonométricas. Lá está bem detalhado. Aqui, lógico, eu estou resolvendo o exercício e eu vou fazer de forma resumida. Mas mesmo assim a gente vai lembrar dela. Observa o seguinte. Essa função seno de x você estudou e você deve conhecer, e aqui o que eu falei não deve ser difícil de você lembrar. Mas na natureza, nos fenômenos que a gente estuda, as coisas não ocorrem exatamente assim. Está aqui um exemplo, né, de aspiração e expiração. Mudou o quê? Mudou o período, mudou a amplitude, não é? E aí a gente tem um capítulo onde a gente estuda algumas alterações. Então, f de x, por exemplo, a mais, vê se você lembra disso, b vezes seno, em vez de x, eu vou ter aqui um outro parâmetro, cx mais d. Vê se você lembra dessa situação. Se você não lembra, vamos recordar, tá? Olha só, partindo dessa função, a, b, c e d seriam parâmetros. A variável é x, a função depende de x. Tá? O que faz cada um desses parâmetros no gráfico? Ele faz alterações do gráfico, né? Mexe na amplitude, pode deslocar o gráfico para a direita ou para a esquerda, né? Pode fazer uma translação, deslocar ele para cima ou para baixo. Vamos lembrar disso? Como é que funciona tudo isso? Este parâmetro A, ou seja, quando você soma, por exemplo, 2 mais seno de x, faz o gráfico subir 2 unidades. Então esse parâmetro A dá uma translação para cima ou para baixo. O parâmetro B multiplica, ele mexe na amplitude. Repito, tudo isso está muito detalhado numa aula só disso, tá legal? Transformações de funções trigonométricas. O parâmetro B, eu representei lá na aula, assim por uma molinha, olha. Por quê? Porque ele mexe na amplitude, né? Ele pode aqui, olha, ampliar ou reduzir, tá certo? Fazer esse movimento no gráfico. Muito bem. O parâmetro C e D, vamos começar pelo D, ele faz uma translação na horizontal, para lá ou para cá, ou seja, esse gráfico é deslocado para a direita e para a esquerda. Já o parâmetro C, ele é responsável por uma eventual expansão na horizontal, né? Expansão ou compressão, o gráfico pode fazer isso ou isso, tá legal? Então é o que muda o período. Observa, quem muda o período aqui é esse cara aqui, é o C. E eu já vi que a minha função parece com seno, mas não é, e que o período mudou. Então eu devo encontrar um valor para esse cara, esse C aqui. Eu vou procurar, tá legal? Porque vai alterar, em vez de 2π aqui deu 5, 2π seria 6,28, não é? Perfeito? Observa. O gráfico não se deslocou nem para cima nem para baixo, mas houve uma mudança de amplitude. No caso aqui, 0,6 é menos que 1, ele apertou. Então, esse deslocamento aqui não ocorreu, tá? Então, esse A aqui não vai me interessar. Não deslocou para a direita nem para a esquerda, repare que ele continua saindo do zero, quase que encaixa ali. Então, esse D também não interessa, esse C interessou. Mas há uma mudança de amplitude, que de 1, né? Olha aqui, a amplitude, gente, é daqui da linha média, né, até o máximo, tá certo? A amplitude lá é 1, aqui a nossa amplitude é de 0,6, né? 0,6 a amplitude mudou. Então, esse parâmetro B aqui mexeu também, me interessa. Então, eu estou imaginando que este gráfico tem uma função parecida com o seguinte, f de x igual a um certo número vezes seno de um certo número vezes x. Esse D vai ser 0 e esse A vai ser 0. Perfeito? Só que em vez de f de x, né, volume em função do tempo, então eu posso escrever assim, olha, volume em função do tempo. O nome da função, em vez de f, passou a ser v, tranquilo? Em vez da variável ser x, a variável é t, então vamos trabalhar com isso. E agora o b. Gente, se de 1 foi parar em 0,6, o b tem que ser 0,6. Então, isso aqui vai ser 0,6 vezes seno de c vezes x. E agora, para achar esse c, eu tenho que lembrar da formulinha do período. Como é que eu obtenho, quando há essa modificação na função, o período da nova função, né? Então, essa aqui é a padrão, a nova seria essa. Como é que você calcularia o período? Você pega, vou chamar de Pzinho, período, você pega a função padrão, que é essa, cujo período é 2π, tá? Essa é a padrão, e divide por esse c que está aqui, ó, por esse valor. Se dividindo, você vai ter o período novo, tá?
Na verdade, se divide pelo módulo de C. Por quê? Porque o período tem que ser um valor positivo. Muito bem, pessoal, já chegamos até aqui. A gente precisa agora desse parâmetro C. Eu sei que vai ser seno de um certo valor vezes, em vez de x, né? Eu vou colocar aqui o t, que a variável é t para a gente. E vamos embora, está faltando o c. Observa que quando você aplica essa fórmula, você está usando o período 2π da função base, que é a função seno de x, e está dividindo pelo módulo de c, que é esse número, tá? Para calcular o período da função transformada, que é essa. Então, no caso, eu não estou buscando o período da função transformada, ele deu o período. Um ciclo tem 5 segundos, então o período é isso aqui, olha, de 0 a 5, o período vale 5. Então, eu vou substituir aqui este período por 5, tá legal? 5 igual a 2π vezes, sobre módulo de C, multiplica isso aqui em cruz, você vai ter 5 vezes o módulo de C igual a 2π e, finalmente, o módulo de C igual a 2π sobre 5, tá certo? Então, aqui poderia ser mais ou menos, a princípio, né? Mas olhando já as alternativas, você vai ver que você vai encontrar aqui 2π sobre 5t. Perfeito? Então, esse é o valor de C que você vai adotar e vai corresponder à alternativa D entre as alternativas informadas. Legal? Se você gostou dessa solução, vou pedir para você lembrar de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, se possível, inscreva-se no nosso canal também. Obrigado pela atenção, até o próximo exercício.